Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das obras mais aclamadas dos quadrinhos mundiais. Eu estou falando de Blueberry, uma das obras mais influentes do gênero de faroeste e que mudou o jogo lá na Europa em termos de publicações serializadas. Eu tenho em mãos aqui o primeiro volume da edição integral da editora Pipoca e Nanquim, que promete concluir essa série em 4 volumes. Nós temos aqui uma edição caprichadíssima que vai reunir as histórias de 1963 a 1968, material que conta com um belo acabamento gráfico, uma edição bem caprichada mesmo. A única ressalva é que eu colocaria esta arte da quarta capa como a capa principal ao invés desta, que é bonita também, mas essa daqui eu acho ainda mais chamativa. Aqui a lombada para os lombadeiros, material que conta com verniz aplicado, capa dura. Essa daqui é a guarda da publicação, que vai contar com papel offset colorido, pouco mais de 480 páginas, ao preço de R$ 230, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando vocês que nós temos um grupo, tanto no Telegram como no WhatsApp, de promoções. E eu postei inclusive uma promoção desse primeiro volume de Blueberry com 34% de desconto. Foi o melhor desconto em relação a esse lançamento aqui. Então quem pôde aproveitar aí acabou adquirindo por um preço realmente interessante. Bom, esse quadrinho conta com roteiros do experiente Jean-Michel Charlier e a arte fica por conta do novato, na época, Giraud, o Moebius, que se destacou entre um dos principais desenhistas do mundo dos quadrinhos, um cara que furou a bolha aí da nona arte. Ele que faz aqui o seu início de carreira com a publicação de Blueberry. Eu nunca havia lido esse material, sempre ouvi falar muito bem dessas histórias de faroeste. Aqui no Brasil nós chegamos a ter publicações de Blueberry pela editora VEC, depois pela editora Abril, mas sempre de forma incompleta. Até a editora Panini chegou a lançar a parte final aí dessa série Blueberry. Mas agora, galera, eu tendo em mãos esse material, eu realmente entendo porque a galera paga pau para essa série. Ela é realmente espetacular, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores quadrinhos de faroeste que eu já li. E olha que eu estou falando do primeiro volume, a série ela vai sempre numa crescente em termos de qualidade. Fico imaginando os próximos álbuns, visto que eu adorei esta primeira edição. A primeira opção como desenhista não era o Moebius, mas sim o Gigé, que já era um artista bem renomado também lá na França e que tinha como pupilo justamente o Giraud, vulgo Moebius. Então ele dá a dica para o Charlier que tinha ali um artista novato com muito potencial que poderia assumir essa série. As primeiras histórias de Blueberry saíram dentro da consagrada revista em quadrinhos francesa Piloté, onde basicamente saíam apenas algumas páginas da publicação. A regra lá na Europa, em relação a séries em quadrinhos, é que basicamente traziam histórias fechadas. O Jean-Michel Charlier ele resolve quebrar essa regra e vai trazer uma história contínua do Blueberry, como fosse uma grande saga. Assim, ao invés de ele fazer algo fechado, ele deixa um gancho, sempre de uma forma instigante para o leitor querer acompanhar a próxima edição, que vai trazer uma continuação direta daquele último quadro. Então, é uma história contínua. Se você lê essa publicação aqui montadinha do jeito que tá, você percebe que realmente é uma grande jornada do Blueberry. E esse primeiro volume aqui vai trazer 9 histórias, sempre acompanhada de extras. A cada 3 histórias nós temos um extra. E esses extras são muito pertinentes, importantes, porque eles contextualizam a história, explicam o amor que o Charlier e o Giraud tinham pelo gênero faroeste, como que eles resolveram trabalhar juntos. Tudo realmente muito bem explicado, as influências do Charlier, que obviamente vem dos filmes de John Ford, inclusive, pegando elementos históricos para narrar essa grande jornada aí do Blueberry. Então são textos muito pertinentes. Basicamente nós vamos ter
um primeiro grande arco de histórias. Só para vocês terem uma ideia, vai iniciar no Forte Navajo, passa por Tempestade no Oeste, aí vem para o Águia Solitária, que é um índio filho da mãe, tá? Aí abre com outro extras, mas é uma continuação direta, tá? Dessas 3 partes, que vai trazer o Cavaleiro Perdido, aí depois a Pista dos Navajos, aí encerra-se, né? Essa guerra aí envolvendo os índios. E aí nós vamos ter uma história fechada, que é o Homem da Estrela de Prata, onde o Blueberry ele vai se tornar um delegado de uma cidade. Depois nós temos essas 3 últimas histórias que vão retratar, né, a criação da ferrovia que corta, né, de leste a oeste os Estados Unidos. Mas, bom, vamos falar aqui, galera, do porquê que realmente Blueberry é foda. O que tem de especial dentro desta publicação? Primeiro que, como eu mencionei, a gente tem essa quebra de histórias fechadas para uma história de maior fôlego, né, uma grande jornada. Segundo que o Charlier ele utiliza de muitos elementos históricos para contar essas histórias. Personagens que realmente existiram, situações que ocorreram, mas dentro, obviamente, dessa ambientação ficcional, trazendo, né, a questão da colonização, da exploração, né, dessa marcha para o oeste que ocorreu lá nos Estados Unidos. O Blueberry ele é um personagem realmente muito interessante e ele pode ser considerado o primeiro anti-herói dos quadrinhos. Então, basicamente, ele é um cara que aparece já no início da história meio que trapaceando, né, num jogo de pôquer. E ele é um militar. Então ele está sob as asas do exército americano, recebe ordens e tudo mais, porém ele é considerado um cara indisciplinado, ainda que honrado e cumpridor do seu dever. Ele é o cara que escreve certo pelas linhas tortas, vamos dizer assim. Basicamente, então, o Blueberry ele acaba se vendo numa situação que vai trazer uma nova guerra entre brancos e índios. Já havia anos que os peles vermelhas e os brancos estavam em paz. Porém, né, diante de uma situação que vocês precisam ler dentro da história, novamente cada um dos lados voltam a pegar em armas. E aí começam os massacres. Ainda mais que tem um coronel aqui que é um dos caras mais escrotos que vocês podem imaginar. Ele tem raiva, ódio dos índios, um preconceito absurdo. Dá vontade de se pegar e dar um soco no cara através das páginas dos quadrinhos. Porque todo mundo tá vendo que a merda vai ser grande. E o Blueberry e outros estão tentando evitar toda essa situação, enquanto esse coronel, ele só quer saber de vingança, de matar os índios por considerá-los inferiores, e assim vai. O Charlier, ele tem uma narrativa muito densa, cheia de textos, de diálogos, e isso, queira ou não, traz uma leitura um pouco mais lenta. É um trabalho que você demora para ler. Eu, obviamente, fui lendo a conta-gotas, demorei cerca de uma semana e vocês sabem que eu leio bastante. Porém, não é uma leitura arrastada. Não confundir a quantidade de textos, né, de diálogos e tudo mais, com uma leitura cansativa, uma leitura arrastada. Não é nada nesse sentido. Pelo contrário, os textos são muito bons, os diálogos são orgânicos, são naturais, você não tem facilitações dentro do roteiro. Realmente é uma obra muito bem pensada, muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Eu demorei cerca aí de uma semana para ler essa publicação, obviamente fui lendo, intercalando com outros materiais, mas isso é só para mostrar para vocês que não é um material que vai ter ali páginas sem textos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem quadros pequenos. Eu não sei como exatamente era a publicação lá na Pilot, né, o estilo, mas eu sinto falta de quadros maiores, né? Porque parece que fica um pouquinho tudo apertado aqui. E você já vê, né, o trabalho realmente muito, muito bom do Moebius, aí, com cerca de 25 anos de idade, início de carreira, já apresentando um traço que chamava atenção. Porém, na minha opinião, ainda assim não é algo que enche os olhos. Diferentemente da última parte, né, com aquelas 3 últimas histórias. Ali
você já vê uma sofisticação maior no traço dele, um traço mais fino, mais delicado, mais definido também. Os próprios cenários, na minha opinião, ficaram melhor desenhados nessa última parte, conforme, obviamente, ele foi ganhando experiência. E ele também era muito influenciado pelo Giger, né, com quem ele acabou trabalhando, e depois ele vai ganhando a sua própria personalidade. Então, essas primeiras histórias aqui vão mostrar as várias reviravoltas que ocorrem, né, nessa tentativa de apaziguar os ânimos envolvendo a guerra entre o exército americano e os índios. E você tem muita crueldade aqui, matanças que basicamente visam a ganância, ou a vingança, ou simplesmente o menosprezo pela vida. E o Charlier, além de colocar esses elementos históricos, ele faz algo muito, mas muito legal, que é simplesmente não vilanizar todo mundo, né? Ah, só existem índios bonzinhos, só existe pessoas legais no exército. Não! Você vai ter o filho da puta no exército, você vai ter o índio maldito lá também, representando, né, os peles vermelhas. Então ele consegue trabalhar de uma forma não maniqueísta, né? Aquela coisa que quer simplesmente separar os bons dos maus. Até o Blueberry, ele acaba cometendo alguns equívocos, mas ele tenta, obviamente, se redimir das suas ações, e isso tudo dentro de uma trama que realmente prende a atenção do leitor. Você fica curioso, instigado, você é provocado pelo roteiro do Charlier em querer saber como que tudo vai se resolver. Então ele consegue, né, realmente trazer essa emoção para as páginas conforme você vai lendo, e sempre tem momentos de tensão. Parece que cada página você tá apreensivo, porque em algum momento, né, o Blueberry ele tá com a vida em risco, mas a reviravolta que acaba salvando ele, ela é realmente feita de uma forma inteligente, de uma forma orgânica, e não um Deus Ex Machina, um coelho tirado da cartola. É tudo muito amarradinho. Primeiro ele prepara o terreno, então as coisas não vêm do nada dentro da história. E aí nós vamos chegar ao final, né, dessa grande jornada envolvendo a guerra entre brancos e índios, né? Tem a questão também dos índios que trabalhavam para o exército americano, o preconceito que eles sofriam, as viradas de casacas também. O Blueberry é conhecido como o nariz quebrado, né? E Blueberry, para quem não sabe, em português é Mirtilo, né? E ele tem a aparência de um cara que não é um galã, um cara até um pouco feio, né? O nariz quebrado. E ele acabou recebendo o apelido de Mirtilo, Blueberry, né? Para suavizar exatamente esse lado aí, talvez mais carrancudo do personagem. Então nós vamos ter aqui histórias bem sérias que eventualmente tem alguns elementos cômicos, como por exemplo com um dos personagens que o Moebius inclusive pedia para o Charlier colocar dentro das histórias, que é o Jimmy, que é um velho beberrão. Ele traz um certo alívio cômico, mas de uma forma bem encaixada dentro da história. E você tem aqui cenas realmente bem revoltantes, assim, que dá um certo asco, né, em relação ao que os próprios índios faziam, e também, obviamente, as traições e essa ganância do homem branco aí na conquista de terras e ouro e assim por diante. Aí, finalizando toda essa guerra envolvendo brancos e índios, nós temos o Homem da Estrela de Prata, onde basicamente uma cidade está sendo ameaçada por criminosos e os delegados acabaram sendo assassinados por esses homens. E aí o Jimmy, né, esse cara mais cômico, tem a ideia de convocar o Blueberry. Ele vai conversar com o general para que ele assuma as rédeas dessa cidade. E mais uma história realmente muito foda, muito bem escrita, e que traz talvez o maior alívio cômico dentro dessas histórias que estão compiladas dentro desse primeiro volume. Aí nós chegamos nas três últimas histórias, que vão trazer mais elementos históricos, no caso, a construção de uma ferrovia que vai ligar o leste ao oeste americano. E são duas companhias que estão, né, responsáveis por essa construção. Uma que está no oeste e a outra que está no leste. E aí elas vão construindo, né, até ocorrer a interligação. O lance é que, conforme cada uma delas avançar mais rápido, os terrenos que margeiam a ferrovia vão pertencer a essas companhias. Então, quem chegar antes vai ter mais terrenos, né? Aqui até mencionado, ó, partindo do leste, a Union Pacific é comandada pelo General Dodge, com quem o Blueberry já trabalhou, e pelos irmãos Casimir.
Da costa oeste partiu a Central Pacific, fundada por quatro comerciantes de Sacramento, o Crooker, o Huntkin e outras pessoas aqui. Assim, o Blueberry se vê novamente envolvendo numa intriga, agora envolvendo duas companhias, mas também os índios, visto que uma dessas companhias que estão construindo a ferrovia contratou um grupo para matar bisões. E aí, essa outra companhia chegou lá e falou o seguinte, olha, mata mais do que precisa para atiçar a ira dos índios, porque daí eles não vão ter pele, não vão ter o que comer, vocês vão estar destruindo, né, a cadeia alimentar daqueles indígenas. E aí o Blueberry, ele é contratado, né, pelo general com quem ele trabalhou para apaziguar esses ânimos, descobrir quem está por trás dessa matança. E é uma história que aí sim vai trazer um vilão um pouco mais estereotipado. Ele é o Stillfinger, né? Ele tem uma mão de aço, assim, porque ele perdeu ela, e é um cara muito ganancioso, que não tá nem aí para ninguém, ele tem o seu bando e começa a sabotar, né, uma das companhias. Isso atiça a ira dos índios, e aí novamente a gente começa a ter uma guerra, e o Blueberry se vê nas situações assim de vida ou morte, pessoas próximas morrendo também, e tudo isso é escrito de uma forma realmente muito emocionante, tensa, onde o leitor realmente fica apreensivo dentro das histórias. E aí que nós chegamos, né, numa arte que eu particularmente considero de melhor qualidade por parte do Moebius. Lembrando que o Gigé, ele chegou também a desenhar algumas páginas, tá, de Blueberry, mas foram poucas. Eu considero aqui que o traço do Giraud, vulgo Moebius, ele está mais refinado, na minha opinião. Alguns quadros estão um pouco maiores também, isso dá um certo respiro para as páginas. Mas realmente, galera, as histórias aqui, elas são muito, mas muito empolgantes. Eu adorei, e agora eu entendo porque realmente o pessoal paga pau para Blueberry. Então, galera, considerando aí tudo que eu falei, que nota que eu dou, né, para esse primeiro volume da edição definitiva, numa série de quatro da editora Pipoca e Nanquim, eu dou uma nota entre 9,5 e nota 10. E por quê? Como eu disse, o Giraud, né, o Moebius, ele estava no início de carreira, ele já apresentava um grande potencial, mas não é, obviamente, um dos seus melhores trabalhos artísticos. Ele vai evoluindo, né, conforme ele vai ganhando experiência. A história, roteiro, isso daí é inegavelmente nota 10. Perfeito, cumpre assim, além até do que se propõe, consegue trazer emoção no leitor, você fica torcendo pelos personagens, pega raiva de outros, né? Isso demonstra o trabalho de um grande roteirista, quando ele consegue, né, realmente trazer emoções, sentimentos para o leitor. Então esse meio ponto que fica entre o 9,5 e o nota 10 deve-se basicamente a quadros muito pequenos, abarrotados de texto, que são necessários, tá? Mas talvez a história podia ser diluída em mais páginas para fluir um pouco melhor, né? E a arte do Moebius, que obviamente não é do mesmo nível da primeira história para a última desse álbum, há uma evolução dele. Então eu acredito que entre 9,5 e nota 10, sem dúvida é uma nota mais do que merecida, e eu acredito que os próximos, já com a qualidade artística do Moebius em franca evolução, vai ter a nota 10 aí garantida. Bom, então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, que vocês já leram essa publicação, o que acharam, coloque aí nos comentários. Um abraço para todos vocês e fui!